Se você fosse herdeiro de um império, aceitaria ser executado no lugar de um traidor? Eu sei, parece loucura, né? Mas é a nossa história. Hoje vamos estudar sobre a obra do Filho, um resgate que se revela em 3 atos imbatíveis. Primeiro ato, a humilhação. Ele trocou o trono pela cela. Ele obedeceu o Pai até a morte de cruz por você. Segundo, a redenção. Uma obra única e vicária. Ele pagou o que você devia e te deu o que você não merecia. Terceiro ato, ele agora é o soberano universal. Se o rei morreu por você e agora ele reina, porque você ainda vive como escravo. A aula começa agora e vai mudar a sua identidade. A paz do Senhor, irmãos! E na aula de hoje nós vamos estudar a respeito da obra do Filho. E agora, irmãos, para começar a nossa aula, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos pela oportunidade de estarmos aqui. Toma toda a direção, Pai, deste momento. Dá-nos a tua bênção, a direção do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos. O nosso texto áureo se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E a verdade prática. A humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Vamos fazer a leitura bíblica, que se encontra em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 ao 11 e Hebreus capítulo 9, versículos 24 ao 28. Filipenses 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus 9. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém do mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário como sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. E essa foi a leitura bíblica. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Ele assumiu uma forma humana, viveu sem pecado, morreu e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão não abrange somente o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a reconciliação com toda a criatura.
A encarnação e a vida terrena de Jesus revelam o mistério profundo da humilhação voluntária do Filho de Deus. Ele renunciou ao exercício pleno dos seus direitos divinos em favor da salvação dos pecadores. Sua missão não terminou na manjedoura. O propósito da encarnação foi a redenção da humanidade, por meio da sua morte substitutiva na cruz e a sua ressurreição. A cruz não foi o fim, mas o caminho para a glória. A sua humilhação foi seguida pela sua exaltação suprema. Foi uma resposta do Pai à sua obediência à expiação. Nesta lição, nós estudaremos a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões: a humilhação, a redenção e a exaltação. A humilhação voluntária do Filho, a submissão de Cristo. Neste tópico, Paulo exorta a igreja a seguir o exemplo de Jesus. Em Filipenses, o apóstolo Paulo nos ensina como devemos viver, como deve ser a nossa atitude como verdadeiros servos de Deus. Pois Jesus, o próprio Filho de Deus, é citado como o maior exemplo a qual nós devemos seguir. E devemos aprender com o ensinamento que Paulo deu aos filipenses e que nos é estendido pela palavra de Deus até hoje. Jesus, ele tinha uma missão, e a missão para ele era muito clara. Ele veio seguir a ordem do Pai e servir ao próximo. E ao estudar essa lição, o que me tocou profundamente foi perceber nos versículos que nós lemos, que Jesus, ele fez isso de forma voluntária. Ele veio servir ao Pai, não por obrigação, mas ele veio voluntariamente. Foi um ato de amor verdadeiramente a nós. E o conselho que Paulo traz para a igreja de Filipenses é que a igreja deveria seguir os passos de Jesus. E a Bíblia nos mostra que para seguir esses passos, para nós hoje, seguirmos esses passos de Jesus, que nós aprendemos através dos nossos pastores, através da palavra de Deus, nós precisamos tomar a nossa cruz diária, como diz em Lucas 9:23, e seguir a Cristo, e abrir mão do próprio eu. Nós somos convidados pela palavra de Deus a imitar o viver de Cristo. E só é possível se nós abandonarmos a busca pelo prestígio e a exclusividade e assumir a postura de servo, do servir voluntário e o amor sacrificial. Quando nós entendemos que a busca pelo reconhecimento, pela exaltação, ela vem da natureza caída, desde lá do Éden, quando nós entendemos que essa ação, ela não agrada ao Pai, mas a Bíblia diz que Deus o exaltou, que Deus o glorificou e que ele está sentado à glória do Pai. Então, assim como Jesus, ele seguiu a sua missão e deixou um exemplo para nós, que nós, como servos de Deus, venhamos seguir os passos dele. E quais são os passos de Jesus? A humildade, a unidade na igreja, o servir por amor, o servir sabendo a quem estamos servindo. E que o nosso servir, de fato, não seja um fardo. O que Jesus fez não foi um fardo, porque ele estava fazendo e servindo aquele que merecia. Então, que nós venhamos também servir ao Senhor por amor, sabendo que a glória é dele e para ele. O Evangelho revela um dos maiores paradoxos da fé cristã. O Filho eterno de Deus escolheu descer quando tinha todo o direito de permanecer exaltado. A humilhação voluntária do Filho não foi um resultado de uma imposição, mas de obediência amorosa ao plano redentor do Pai. Como ensina o apóstolo Paulo em Filipenses 2:6, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele abriu mão de seus privilégios, mas é necessário que entendamos que ele não abriu mão de sua divindade para cumprir a missão salvadora. O esvaziamento da glória não significa perda da sua
parte divina, mas a renúncia consciente à manifestação plena da sua glória celestial. Jesus assumiu a condição humana, sujeitou-se às limitações da carne, à dor, ao cansaço e, por fim, à morte de cruz. Esse esvaziamento revela o caráter de um Deus que se aproxima, que se faz servo e que escolhe o caminho da entrega para alcançar a humanidade caída. Essa verdade confronta diretamente a lógica do mundo, marcada pela busca do poder, do status e reconhecimento. Sua humilhação voluntária nos ensina que seguir a Deus implica em renunciar ao ego, confiar na vontade do Pai e viver uma fé que se expressa em amor sacrificial. À luz desse ensinamento, meus irmãos, somos chamados a examinar as nossas atitudes. Temos vivido uma fé marcada pela humildade de Cristo ou pela exaltação do eu? O exemplo do Filho nos convida a viver uma espiritualidade obediente e comprometida com o serviço ao próximo, certos de que Deus exalta os humildes no tempo certo. Diante da sua vida de obediência a Deus, ao seu Pai, na qual lhe incumbiu um propósito de cumprir a obra redentora da humanidade, Cristo se doou completamente em um serviço de obediência, uma obediência sacrificial, onde o profeta Isaías já tinha predito da sua obediência sacrificial, se doando a si mesmo, onde Deus fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Cristo, em sua obediência ao propósito de redenção dos homens, ele se submeteu em amor e em sacrifício diante da promessa da redenção do homem feita por Deus para a humanidade. A entrega voluntária de Jesus, a vida que ele viveu de obediência, quebrando o ciclo da desobediência iniciado por Adão e Eva. A cruz foi o sinal de sacrifício, o ato supremo de obediência e amor, pagando o preço pelo pecado e abrindo o caminho para a justiça e a vida. O seu amor e obediência levou-se a submeter à dor e ao sofrimento. Ele foi o exemplo perfeito, a obediência a Deus. Ele fez a justiça em um ato de reconciliação para com a humanidade e Deus. No Éden, Adão falhou em sua obediência, mas no jardim do Getsemane, Cristo revelou sua obediência perfeita. Que venhamos, pelo exemplo de Cristo, andar em obediência, rejeitando o pecado e a concupiscência da nossa carne. Quem é capaz de medir ou calcular a misericórdia de Deus? Ela nos proporciona o único agente capaz de ser digno de servir como propiciação pelos nossos pecados. O sangue precioso de Cristo, ofertado em obediência a Deus pelos nossos pecados e de todos quantos creem no seu nome. A obediência sacrificial é o cerne da vida cristã, sendo um convite para oferecer a si mesmo como sacrifício. Como Romanos 12:1 nos diz que devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Em um processo contínuo de buscar a vontade de Deus, confiar em sua capacitação e seguir o exemplo de Cristo para viver uma forma de agradá-lo. Para os cristãos, o sangue de Jesus tem um significado profundo e central na fé, pois está diretamente ligado à salvação, redenção e nova aliança com Deus. A Bíblia usa a expressão de forma espiritual e teológica, e não apenas literal. Então hoje nós vamos conhecer algumas delas. Primeiro, símbolo de redenção e perdão dos pecados. O sangue de Jesus representa o preço pago pela humanidade para ser reconciliada com Deus, pois
Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por meio do sangue de Jesus, todos os pecados são perdoados. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Segundo, expressão do sacrifício substitutivo. Jesus derramou o seu sangue em lugar do ser humano, assumindo a punição que cabia ao pecador. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Esse sacrifício foi único, perfeito e suficiente, diferente dos sacrifícios repetidos do Antigo Testamento. Terceiro, selo da nova aliança. O sangue de Jesus inaugura uma nova aliança entre Deus e a humanidade, baseado na graça. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Jesus disse isso. Isso significa um relacionamento restaurado, não mais baseado na lei, mas na fé em Cristo. Quarto, fonte de purificação e santificação. O sangue de Cristo simboliza a limpeza espiritual e a separação do crente para Deus. Quinto, vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. Para os cristãos, o sangue de Jesus representa vitória espiritual. A nossa salvação e vitória foi comprada pelo sangue de Jesus. Sexto, base da comunhão com Deus. Antes, o pecado separava o homem de Deus, mas pelo sangue de Cristo há acesso livre à presença divina. Temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Em resumo, para os cristãos, o sangue de Jesus significa perdão dos pecados, redenção e salvação, nova aliança com Deus, purificação, vitória sobre o mal e acesso à presença de Deus. Em relação à obra redentora do Filho, nós vamos analisar um pouco, estudar um pouco a respeito da ineficácia do sacerdócio levítico. Na antiga aliança, o sacerdócio levítico, ele tinha como função estabelecer uma mediação entre Deus e o homem, fazendo isso por meio de rituais descritos em Êxodo 28, 29. O ponto culminante desse ministério era o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, levando ali sangue de animais, para ali fazer a expiação pelos seus pecados e também para o pecado do povo. A doutrina cristã entende que Cristo é um antitipo perfeito, o cumprimento que o sistema levítico apenas prenunciava. Enquanto o sacerdócio levítico oferecia sangue alheio, ou seja, o sangue dos animais, Cristo ofereceu o seu próprio sangue. Enquanto o sumo sacerdote voltava ano após ano, Jesus entrou no céu de uma vez por todas para interceder pelos pecadores diante do Pai. A entrada única de Cristo no céu assegura uma redenção eterna. O sacerdócio levítico foi substituído por um sacerdócio superior segundo a ordem de Melquisedeque, que está descrito em Hebreus 7, de 11 a 17, cuja perfeição se encontra em Cristo Jesus. Ele é o sumo sacerdote eternamente, sem pecado, capaz de salvar todos aqueles que chegam até ele. Assim, o crente em Cristo já não precisa mais viver sob o peso dos sacrifícios ou ainda de uma culpa não resolvida. O perdão, ele não depende de esforço humano, mas unicamente da obra redentora do Senhor. O sacrifício único e perfeito. Na antiga aliança, o sacrifício era oferecido continuamente. O sacerdote repetia o ritual muitas vezes para encobrir os pecados. Na nova aliança, nós vemos em Jesus que se ofereceu em sacrifício perfeito para
aniquilar, para destruir de uma vez por todas o pecado de forma decisiva. Nessa lição nós aprendemos que a salvação, ela não vem do mérito humano, e sim, ela é alcançada pela obra consumada de Cristo na cruz. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem de Deus, nos dando agora o direito de nos aproximar de Deus através de Cristo. O sacrifício de Cristo no Calvário, oferecido de uma vez por todas, para perdão dos nossos pecados, nos mostra que a salvação não poderá vir de nenhum outro lugar. Nós podemos afirmar, como igreja de Deus, e glorificar ao Senhor, dizendo que Jesus é tudo e que o sacrifício de Jesus basta para nos levar de volta para Deus. Na cruz, Jesus tomou o lugar do pecador, assumindo voluntariamente a culpa e o castigo que eram destinados à humanidade. Ele não morreu apenas como exemplo de amor, mas como substituto, pagando o preço do pecado em favor daqueles que estavam condenados. Para muitos pode parecer cruel, mas para nós que cremos na palavra de Deus, sabemos que essa foi a solução encontrada pelo nosso Deus muito misericordioso e muito amoroso. Deus é santo, meus irmãos. Isso significa que Ele é perfeito, puro, separado de toda maldade. Deus não pode contemplar, aprovar ou simplesmente ignorar o pecado. O mal é totalmente contrário ao caráter e à natureza de Deus. Na cruz, a justiça divina foi plenamente satisfeita e a graça de Deus foi manifestada de forma completa. O justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Essa verdade revela tanto a gravidade do nosso pecado quanto a profundidade do amor de Deus. A salvação não é resultado do esforço humano, mas fruto exclusivo da obra de Jesus. Ele sofreu por nós e em nosso lugar, garantindo perdão, reconciliação e nova vida aos que creem. Diante dessa substituição vicária, o cristão é chamado a viver em gratidão, santidade e compromisso. Se Cristo morreu em nosso lugar, a nossa vida agora pertence a Ele e somos convidados a refletir em palavras e atitudes o amor daquele que nos resgatou por meio de seu sacrifício perfeito. E esse sacrifício não se restringe somente a mim ou a nós que estamos aqui, mas também se estende a você que nos assiste. Você também é alvo do amor de Deus. Esse amor que foi derramado na cruz, ele pode o salvar neste dia, nesta hora, neste momento que você nos assiste. O convite está feito. O Senhor Jesus abriu a porta da salvação para mim um dia e pode abri-la para você agora. Receba o amor de Jesus no seu coração e aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Você verá que a vida com Cristo, ela é plena e ela é cheia de amor. Diante do processo de sacrifício, de obediência sacrificial na cruz do Calvário, depois de ter completa a obra a qual Deus o designou, ele agora é posto em um lugar onde ele é recebido em glória, está assentado à direita de Deus e agora introduzido no céu em uma glória eterna. Em João 17, 4 e 5 diz: Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me destes para fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse.
Cristo, em sua submissão e propósito, deu testemunho de Deus em suas palavras e em suas obras. Ele toma para si o direito de reivindicar aquilo que por direito já era seu desde a fundação dos séculos. Cristo recebeu poder, domínio sobre todas as nações, inaugurando seu reino eterno, como profetizou Daniel. Do seu trono, ele ouve, perdoa os pecados, intercede por aqueles que creem em seu nome, agindo como mediador entre os homens e Deus. Deus nos deu uma promessa em Cristo, que através de sua glória, através da sua morte, através da sua redenção, ele nos proporcionaria uma vida eterna, juntamente com ele, no seu reino. Cristo não apenas voltou para o céu, ele se assenta em um trono. Agora sua exaltação nos garantirá um acesso direto a Deus. Ele abriu um novo e vivo caminho. Cristo nos garante o direito de obtermos de Deus aquilo que outrora foi nos negado pelo pecado. Hoje temos a redenção em seu nome e esperamos e aguardamos o dia onde nós iremos viver para sempre no seu reino. Irmãos, segundo está escrito em Filipenses 2:9, Jesus recebeu de Deus um nome que é sobre todo nome. Desse modo, a frase nome sobre todo nome reflete a soberania universal e messiânica de Jesus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Ele é nomeado como autoridade suprema da igreja. Essa declaração faz uma analogia com o texto messiânico, em que todos os inimigos estariam sobre o estrado dos pés de Cristo. Portanto, não existe poder que seja maior ou mesmo igual ao de Cristo. A paz do Senhor, nobres irmãos, professores e alunos da EBD em Cristo. Sejam bem-vindos a esta aula, onde pisaremos em solo sagrado. Na lição anterior, fomos levados ao cume da montanha da revelação para contemplar a pessoa de Cristo, sua divindade eterna, sua humanidade real e a união hipostática destas naturezas. Estudamos quem ele é em sua ontologia. Hoje, descemos dessa montanha para o vale da história humana a fim de contemplar a obra de Cristo. Passamos do quem para o que. Contudo, é vital estabelecer um axioma teológico logo no início. O fazer de Cristo deriva do ser de Cristo. A funcionalidade depende da sua ontologia, de quem ele é. Somente quem ele é poderia realizar o que ele fez. Uma criatura, por mais exaltada que fosse, seria esmagada sob o peso da obra da redenção. E o tema da nossa lição é a obra do Filho. Alicerçados nas Escrituras e na vasta tradição da ortodoxia cristã, vamos entender que a obra de Cristo não é um evento isolado. Ele não começou na manjedoura de Belém, nem terminou no túmulo vazio de Jerusalém. A obra do Filho é um arco magnífico que abrange a eternidade passada no conselho da Trindade, atravessa a história humana na encarnação, vida, morte e ressurreição e culmina na eternidade futura, na consumação de todas as coisas. Jesus, em sua oração sacerdotal na sombra da cruz, declarou ao Pai: "Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer." João 17:4. Que obra é essa? Os teólogos latinos chamavam de Opus Redemption, ou obra da redenção. É o mistério da admirable commercium, ou a maravilhosa troca, onde o Filho de Deus toma o que é nosso, pecado e morte, para nos dar o que é dele, justiça e vida. Nesta aula, dividiremos nossa exposição em 4 atos magistrais, dissecando a anatomia da nossa salvação. Primeiro, o fundamento eterno, o Pactum Salutius,
e a dimensão infratrinitariana. Segundo, a humilhação histórica, a kenose, a encarnação e a indispensável obediência ativa. Terceiro, o coração da obra, a expiação vicária e o munus triplex, os 3 ofícios de Cristo. E quarto, a exaltação presente e futura, a sessão à destra e a consumação dos séculos. Preparemos nossas mentes e corações e que o Espírito Santo nos guie mais uma vez nesta jornada. Primeiro, o fundamento eterno, o pacto salútil e a dimensão infratrinitariana. A doutrina da salvação não começa em Gênesis 3 com a queda do homem. Ela começa na eternidade, na mente de Deus. A teologia reformada e a sistemática clássica nos ensinam que a cruz não foi um plano B, uma reação de emergência divina porque Adão pecou e falhou. Existe o que a teologia chama de o pacto salútil ou pacto da redenção, o acordo trinitário na eternidade ou o conselho de paz. Antes que houvesse tempo, espaço ou matéria, houve um conselho na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estabeleceram um acordo intratrinitário, um pacto de sangue eterno para redimir uma humanidade que ainda nem existia. Nesse pacto, as pessoas da Trindade assumiram papéis econômicos distintos na obra da redenção. O Pai, o arquiteto, elegeu um povo para si por puro amor soberano e desenhou o plano da redenção. Ele é o remetente, o Filho, o fiador e executor, voluntariou-se para ser o mediador. Ele não foi um terceiro coagido a pagar uma dívida, ele se ofereceu. O Salmo 40, 7 e 8, interpretado por Hebreus capítulo 10, registra a voz do Filho na eternidade. Eis aqui estou, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Ele aceitou ser o Cordeiro. O Espírito Santo é o aplicador. Ele comprometeu-se a aplicar essa obra na vida dos eleitos no tempo oportuno, gerando fé e santificação. Por que isso é vital? Porque prova que a obra do Filho é um ato de amor soberano e voluntário. Cristo pactuou morrer, como diz Apocalipse 13 e 8. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. A cruz já estava erguida na mente de Deus antes do jardim do Éden ser plantado. Outra questão importante foi a geração eterna, sobre a capacidade para a obra. Antes de falarmos da obra externa do Filho, precisamos lembrar sua obra interna na Trindade. Como defendido por Santo Atanásio contra Ário, o Filho é eternamente gerado do Pai. Não houve um tempo em que ele não existisse. Ele é o resplendor da glória do Pai. Hebreus 1 e 3. Por que isto importa para a salvação? Porque somente alguém que é intrinsecamente Deus poderia suportar o peso da ira divina contra o pecado. Um anjo seria aniquilado, um mero homem seria consumido. A geração eterna garante que o Filho possui a mesma essência divina do Pai, capacitando-o a realizar uma obra de valor infinito. Aqui vem um outro ponto importante: a necessidade da encarnação. Se ele era Deus, por que ele precisava se tornar homem? Anselmo de Cantuária, no século XI, em sua obra Cur Deus Homo, por que Deus se fez homem, responde a esta questão crucial sobre a necessidade da encarnação para a obra da redenção. A dívida do pecado foi contraída pela humanidade, logo um homem deveria pagar. A dívida era contra um Deus infinito, logo o pagamento deveria ter valor infinito, algo que nenhum homem finito
poderia oferecer. Concluindo, somente alguém que fosse simultaneamente verdadeiro Deus e verdadeiro homem poderia realizar a obra. Se fosse só Deus, não poderia morrer. Se fosse só homem, sua morte não salvaria ninguém além dele mesmo. A obra do Filho exigiu a união hipostática para ser válida no tribunal celestial. O segundo ato é a humilhação histórica, a kenose e a obediência ativa. A execução histórica do pacto eterno começa com a humilhação do Filho. Muitos cristãos cometem o erro teológico de pular do Natal, do nascimento, direto para a Páscoa, a sua morte, negligenciando os 33 anos de vida de Jesus. A teologia cristã, contudo, faz uma distinção crucial entre a obediência ativa e a obediência passiva. Primeiro foi a kenose, o esvaziamento glorioso, conforme está em Filipenses 2, 5 a 11. A obra começou com um movimento descendente. Paulo nos diz que ele, existindo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo. O grego ekenosen. Precisamos ser precisos aqui para evitar heresias. O que foi esse esvaziamento? E o que não foi? Ele não deixou de ser Deus. Ele não subtraiu sua divindade. Deus não pode deixar de ser Deus. O que foi? Foi uma adição por subtração. Ele adicionou à humanidade a sua pessoa e voluntariamente subtraiu, abriu mão do uso independente de seus atributos divinos e de sua glória celestial visível. Como dizia Cirilo de Alexandria, ele permaneceu o que era e assumiu o que não era. O Criador das galáxias aceitou as limitações da fome, da sede, do cansaço, do aprendizado e da dor. Ele se submeteu à lei que ele mesmo criou. Isso já é uma obra monumental da redenção. Segundo foi a obediência ativa. A vida de Jesus nos justifica. Esse é o ponto frequentemente esquecido, mas essencial para a nossa justificação. Jesus não veio apenas para morrer a obediência passiva. Ele veio para viver uma vida perfeita, a obediência ativa. Por que ele não desceu como homem de 33 anos na sexta-feira da paixão, morreu e ressuscitou no domingo? Porque a lei de Deus exigia não apenas a punição pelo pecado, mas também a perfeição positiva. Nós falhamos em cumprir a lei. Adão falhou e nós falhamos. Estamos em dívida e sem justiça. A obra de Cristo inclui 33 anos de obediência perfeita à lei de Deus. Ele amou a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não pecou em pensamento, palavra, ação ou omissão. Ele cumpriu cada iota, cada tio da lei. Por que isso importa? Na justificação ocorre uma dupla imputação. Na cruz, nossos pecados são imputados a Ele e Ele paga a dívida. Mas isso só nos deixaria neutros, com a dívida zerada. Para entrarmos no céu, precisamos de justiça positiva. E é aí que entra a obediência ativa. A vida perfeita de Cristo é o manto de justiça que nos é imputado pela fé. Somos salvos pela sua vida, tanto quanto pela sua morte. Romanos 5, 10 e 19. O terceiro ato é o coração da obra, a expiação vicária e o munus triplex. Chegamos agora àquilo que chamamos de o santo dos santos da nossa fé. A morte de Cristo e como a teologia sistematiza a sua obra do tríplice ofício. A natureza da expiação é a substituição penal vicária. Se a lição de hoje tivesse apenas uma palavra-chave, esta palavra seria vicária, do latim vicarius, significando no lugar de, substituto. Contra as teologias liberais
liberais que veem a morte de Cristo apenas como um exemplo moral de amor ou um martírio político, a ortodoxia bíblica afirma que a morte de Cristo foi uma substituição penal. Isaías 53 é o texto magno. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No tribunal de Deus, a ira santa e justa que deveria cair sobre mim e sobre você foi desviada e caiu sobre ele. Ele foi o para-raios da justiça divina. Precisamos distinguir dois termos técnicos que definem essa obra na cruz. Primeiro, expiação, foco no pecado. A obra que cobre o pecado remove a culpa e purifica a mancha. No Antigo Testamento, o sangue cobria, o termo hebraico kippur. No Novo Testamento, o sangue de Cristo remove o pecado. A segunda palavra é a propiciação, foco em Deus, a obra que satisfaz a justiça e a ira santa de Deus, restaurando o favor divino. Em Romanos 3:25, Paulo diz que Deus propôs Cristo como propiciação. Atenção, Deus não é um monstro sanguinário que precisava ser acalmado por sangue alheio de um terceiro inocente. A beleza da cruz é que o próprio Deus, na pessoa do Filho, promoveu o sacrifício para satisfazer a sua própria justiça na pessoa do Pai. O juiz pagou a fiança do réu. O grito tetelestai em João 19:30 está consumado, não foi um suspiro de alívio de uma vítima moribunda, foi um brado de vitória. Era um termo comercial usado quando uma dívida era paga integralmente. A obra na cruz foi definitiva e completa. Nada pode ser acrescentado a ela contra a ideia de missa como repetição do sacrifício ou obras humanas para completar a salvação. Segundo, é o munus triplex, os três ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Cristo cumpre perfeitamente os três ofícios ungidos do Antigo Testamento. Primeiro, Cristo como profeta, o revelador. O profeta fala de Deus aos homens. Moisés prometeu um profeta superior. Jesus não apenas traz a mensagem de Deus, ele é a mensagem, o Verbo encarnado. Ele revela o Pai de forma definitiva. A sua obra profética continua ainda hoje. Ele ilumina nossas mentes pelo Espírito Santo para entendermos as Escrituras. Ele é o nosso Mestre Supremo. O segundo ofício é Cristo como sacerdote. O sacerdote fala dos homens a Deus e oferece sacrifício. Esta é a ênfase central da carta aos Hebreus. No Antigo Testamento, o sacerdote, que era pecador, oferecia um animal involuntário repetidas vezes. Cristo, sendo o sumo sacerdote perfeito e sem pecado, ofereceu a si mesmo uma única vez. O ofertante e a oferenda era um só. Por isso, a obra sacerdotal não acabou na cruz. Romanos 8:34, Hebreus 7:25 nos garantem que ele vive para interceder por nós. Como dizia os puritanos, a intercessão de Cristo não é uma súplica de joelhos baseada na fraqueza, mas uma apresentação legal de seus méritos. Ele aponta para as feridas nas mãos diante do Pai, como a garantia da nossa aceitação contínua. O terceiro ofício é Cristo como Rei. A cruz, que parecia uma derrota vergonhosa, foi paradoxalmente sua coroação. Ali ele despojou os principados e potestades. Na sua ressurreição e ascensão, ele foi declarado Filho de Deus com poder e sentou-se no trono do universo, recebendo toda a autoridade no céu e na terra. Ele exerce um reino de poder sobre toda a criação, sustentando tudo, um reino da graça sobre a sua igreja, governando-a
através da palavra e do Espírito Santo. O nosso quarto ato é a exaltação presente e futura e a cessão e a consumação. A obra do Filho não cessou quando ele subiu aos céus. Ela entrou em uma nova fase de glória e poder. Ela é uma obra presente, a sessão à direita do Pai, como está em Hebreus 10 e 12, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Estar assentado não significa inatividade celestial. É uma postura de autoridade consumada e governo ativo. Do trono, ele governa a história providencialmente para o bem da igreja. Do trono, ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos 2, para aplicar a obra da redenção dos eleitos. O Espírito é o dom do Filho à igreja. Do trono, ele atua como nosso advogado, 1 João 2 e 1, contra as acusações de Satanás. Outra questão é a obra futura. A segunda vinda e a consumação da obra do Filho terá um grande finale cósmico. Aquele que veio como servo sofredor voltará como rei conquistador. O juízo, o Pai confiou todo o julgamento ao Filho, João 5:22. Ele voltará não para ser julgado por Pilatos, mas para julgar vivos e mortos. A sua obra inclui a redenção, não apenas das nossas almas, mas também dos nossos corpos na ressurreição e da própria criação, que geme aguardando a libertação. O ápice da obra do Filho está descrito em 1 Coríntios 15, 24 a 28. Após subjugar todos os inimigos, sendo a morte o último, o Filho entregará o reino consumado a Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos. Glória a Deus, a missão estará completa. Meus irmãos, fizemos então hoje uma jornada vertiginosa. Viajamos desde os decretos secretos da eternidade passada, caminhamos pelas estradas poeirentas da Galileia, paramos atônitos diante da cruz do Calvário, olhamos para o túmulo vazio e erguemos os nossos olhos para o trono da glória. Vimos que a obra do Filho é perfeita, completa, vicária e triunfante. Diante de tal magnitude, como devemos responder? Primeiro, com uma adoração. Nossa adoração não pode ser baseada apenas em emoções, mas na verdade robusta do que Cristo fez. A teologia deve incendiar nossa adoração. Segundo, uma confiança inabalável. Se a obra depender de nós, estamos perdidos. Mas se a obra foi consumada por Cristo, nossa salvação é segura. A obra do Filho tira de nós todo o medo. Se ele disse, está consumado, pare de tentar pagar sua salvação com obras oculta. Descanse na suficiência da cruz de Cristo. Terceiro, uma santidade motivada pela gratidão. A contemplação da beleza da obra de Cristo tem o poder de criar novas afeições. Se ele morreu a nossa morte, não podemos mais viver para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Quarto, uma esperança escatológica viva. Nós não estamos à deriva da história. O mesmo Cristo que cumpriu perfeitamente sua primeira vinda, cumprirá sua segunda vinda. Nós aguardamos a bendita esperança, como nos adverte o autor aos Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2 e 3. Que a profundidade desta obra nos leve a dobrar nossos joelhos, não apenas hoje, mas por toda a eternidade. Deveremos orar, Senhor Jesus, o Filho eterno de Deus. Nós ficamos maravilhados diante da tua obra. Obrigado pelo pacto eterno de amor. Obrigado por tua vida de obediência perfeita que nos veste. Obrigado por sua morte substitutiva que nos perdoa. Obrigado por teu reinado e intercessão atuais.
nós não temos nada a oferecer, exceto a nossa gratidão e as nossas vidas como sacrifício vivo. A Ti seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, para todo sempre. A Deus toda a glória. Deus abençoe vocês. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. E agora, irmãos, chegamos no momento do nosso quiz para ver se vocês compreenderam bem o assunto da aula. Então, primeira pergunta. A redenção em Cristo afirma biblicamente que A. Deus age soberanamente para libertar o pecador. Letra B. O pecado é resolvido por progresso moral. Letra C. A salvação resulta da cooperação humana. E letra D. A redenção ocorre de forma parcial. Tempo na tela! E a resposta correta é a letra A. Deus age soberanamente para libertar o pecador.
Segunda pergunta. A fé cristã autêntica é corretamente entendida como: letra A, aceitação cultural da tradição cristã. Letra B, dependência ativa da obra de Cristo. Letra C, esperança otimista em mudanças futuras. Letra D, confiança intelectual em princípios religiosos. Tempo na tela! Tempo esgotado. E a resposta correta é a letra B, dependência ativa da obra de Cristo. Terceira pergunta. O propósito central da obra de Cristo foi: letra A, ensinar valores éticos universais. Letra B, reformar a religião existente. Letra C, estabelecer um sistema moral superior. E letra D, restaurar o relacionamento entre Deus e o homem. Tempo na tela! E a resposta correta é a letra D, restaurar o relacionamento entre Deus e o homem. Pergunta número 4. Biblicamente, viver a nova vida em Cristo. Letra A, inserção de conflitos espirituais. Letra B, aperfeiçoamento humano sem falhas. Letra C, transformação contínua de caráter e conduta. E letra D, cumprimento rigoroso de práticas religiosas. Mais uma vez, tempo na tela. E se você respondeu a letra A, inserção de conflitos espirituais, você errou, porque a resposta correta é a letra C, transformação contínua de caráter e conduta. Quinta e última pergunta. A redenção da obra redentora de Cristo implica: letra A, permanecer sob separação de Deus. Letra B, estagnação no crescimento espiritual. Letra C, deficiência apenas doutrinária. Ou letra D, legitimidade de caminhos alternativos. E pela última vez, tempo na tela. E a resposta correta é a letra A, permanecer sobre separação de Deus. E esse foi o momento do nosso quiz. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o assunto da aula e ter acertado cada uma das 5 perguntas. E é isso, fique na paz e tchau! E agora, irmãos, para concluir a nossa aula, nós estaremos orando. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade neste dia de ouvirmos a Tua palavra. Deus querido, que nós possamos, Jesus, guardá-la em nosso coração. Pai querido, que a todo tempo, Senhor, nós possamos meditá-la, Pai. Ah, Senhor amado, nos guarda, Senhor, que o nome que está sobre todo nome seja senhorio na nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. A obra do Filho se... É que o seu microfone tá virado pra parede. É, eu não entendi. Ver uma espiritualidade real. Nossa, falei espiritualidade ruim de novo. E pelos pecados dos povos. Dos povos. Aleluia. Acabei. Você acha que isso aqui não? Não, é na frente. Tem que mostrar que você tá preso. Oxi. Sumi caindo. Bro, levanta, já falei isso 300 vezes. Parece que você não pode. Para de corar em mim, ô. Para de bater. Vai fazer o quê? Thiago, não é pra dançar, você tá triste, você é escravo. Ah! Eu vou... Falei. Não é esse negócio.
Eu tava rindo. Mas você tá feliz. Ah, tá. Não tá conseguindo amarrar? Pronto. Tá rindo. Vamos aqui, quantos concorda aqui? Só acabou até agora por conta do Thiago, levanta a mão. Eu acho que a gente podia substituir. Vem cá, rapaz. Olha. Ele trocou o trono pela... Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.